Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. E hoje vamos lá para mais uma paulada e mais violência gratuita com Silent Hill. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada! Já sabe como é que é o nosso bom e velho ritual, né? Quem não mora no castelo, vem morar aqui conosco, temos muitos cômodos, ignorem os monstros. Se inscreve aí, mete a bota nesse like e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria. Eu sou o professor Vinícius, professor, crítico literário, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Silent Hill, e hoje vamos falar sobre o Deus que aparece por lá. Hoje vamos focar um pouquinho, né, no primeiro e segundo, no primeiro e no terceiro jogos da série. O segundo vai passar aqui meio só com uma salpicada pequena, porque não é muito conveniente para o tema que vamos abordar. E a primeira coisa que eu observo nessa série de jogos de Silent Hill é quando nós temos aquela questão da deusa que aparece naqueles primeiros quadros numa catedral lá, naquela igreja em Silent Hill 3. A Heather, que essa é a filha do Harry Mason, lá mais velha, do primeiro jogo, ela vai ler umas narrativas sobre essa deusa e nós vamos saber que nós tínhamos aí seres humanos que sofriam muito naquele período muito longínquo da humanidade e que não conheciam paz por esse tormento. Então, um desses humanos, né, dois humanos aleatórios, um homem e uma mulher, ofereceram uma serpente e um ramo para um deus do sol e para eles foi enviada essa deusa vermelha, então, essa criatura que é marcada por esse escarlate bastante intenso, vocês devem estar vendo aqui na imagem agora. Muito peculiar essa maneira, né, porque os deuses, num panorama geral, na mitologia, sempre são anteriores ao ser humano, aqui nesse caso não. Então essa deusa, que eles chamam de deusa, aparece segundo as necessidades do ser humano. E ela subsiste naquele local por um bom tempo. Ela traz a morte, traz um descanso para o ser humano, né, que era uma coisa vista como uma coisa positiva, de acordo com esse mito. Agora, num determinado ponto, a coisa fica um pouco sombria. Essa deusa, como os seres humanos, ela morre. E quando ela desaparece do mundo como eles conhecem, ela deixa aquela promessa de que em algum momento voltará para toda essa desenvoltura que vai acontecer no futuro. Então a deusa, né, pensemos aqui com uma comparação bíblica, assim como nós temos um Messias que volta sob a forma de metade Deus e metade humano, nós temos aqui também uma promessa de um retorno. Eu acho que é o primeiro aspecto que nós podemos pensar aqui numa literatura comparada. Agora, avancemos um pouquinho, né? Quando nós jogamos o primeiro jogo da série, que ele se passa, teoricamente, né, muitos séculos depois dessa história dessa deusa que trouxe a morte para a humanidade, o Deus que aparece não é exatamente assim. Quem jogou o jogo, né, sabe que dependendo da linha de ações que você vai produzir, vão ser 4 finais possíveis. Né? O ruim e o ruim positivo, o bom e o bom positivo. Nos dois finais ruins, como o Harry Mason não pega um vidro, né, com uma substância meio rosada, avermelhada, para poder purificar o corpo dessa criança, dessa mulher de demônio, ele vai ter que lutar contra uma mulher de branco, que joga alguns raios de luz, que ela é mais próxima da deusa, como nós pensamos aí. Por outro lado, se ele salva o Dr. Kaufman no jogo e consegue pegar essa substância e realiza aí uma série de outras side quests, né, ele vai conseguir enfrentar essa forma um pouco mais demoníaca que vocês estão vendo aqui agora em contraste. E aí o demoníaco, né, se opõe muito a essas formas humanas. Os jogos de Silent Hill têm essa característica muito bem marcada aqui. Vamos discutir um pouquinho, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada um pouco mais nessa figura de Baphomet e vamos fazer umas comparações aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, ela foi usada para poder incriminar alguns templários lá, em 1373, quando aconteceram algumas coisinhas aí, e a igreja precisava se livrar desses homens, desses monges guerreiros, de alguma forma. Então essa foi a desculpa de que eles estavam cultuando esse deus pagão, e eles foram mortos e destituídos aí do poder por causa disso, os templários. É uma coisa bastante peculiar, né? E esse deus cordeiro, ele representa muito essa questão da dualidade desse mundo. No vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre isso, mas o Baphomet aqui, ele tem traços animalescos, né, como o bode, o chifre, os cascos fendidos, né, com essas pernas de bode, mas tem um corpo humano.
No corpo humano nós observamos, né, braços um pouco mais masculinos, um pouco mais reforçados, mas também seios femininos. Temos marcas de animal terrestre, mas também temos escama. Nós temos uma mão apontando para cima, temos o Sol. Temos uma mão apontando para baixo, temos a Lua. Então sempre temos essas dualidades que são construídas. Em alguns diálogos da série dos jogos de Silent Hill, do 1 e do 3 principalmente, nós vamos ver que o Deus ele vai criar coisas, né, de acordo com os temores dos seres humanos. No primeiro Silent Hill da série, muitas coisas aparecem lá como sendo os pesadelos da Alessa, porque ela tinha medo de algumas coisas, e esses pesadelos são refletidos para o mundo em alguma medida. Por outro lado, quando nós observamos o terceiro jogo da série, nós temos a Heather, né, que é esse renascimento da Cheryl depois do final do primeiro jogo. E muitos medos de pessoas são representados ali também, né, da mesma forma. Inseguranças dela, medos dela, essas coisas vão aparecer mesmo em alguns pesadelos. No segundo jogo da série, fazendo uma passagem rápida aqui, aquela Angela, ela enxerga fogo, ao passo que o James Sunderland, o protagonista do segundo jogo, ele enxerga uma neblina, né, que é uma característica bem marcada dessa série de jogos. Então, essas dualidades, essas marcas bastante fortes assim de um paganismo são todas heranças de uma história, né, que está sendo recontada aqui. É aquilo que eu sempre digo, né? Todo tipo de trabalho, todo tipo de produção artística, ela é resultado de seu tempo, né, e é uma continuidade histórica. Esses jogos de Silent Hill, né, trazem muito essa dualidade que os pagãos cultuavam lá na antiguidade, né, muito embora seja uma coisa pré-cristã, não deixa de estar presente aí. Mesmo em alguns jogos, né, tipo milênios depois. Deuses que eram cultuados lá na antiguidade. Um pouco animalescos de fato, não é? A Igreja Católica e outros cristãos interpretam assim como sendo a imagem oficial do diabo, do demônio. Muito embora, se eu não me engane, aqui nesse meu comentário não haja uma descrição exata de como era a aparência de Lúcifer nessa história toda. Então, essa imagem um pouco diabólica, ela está muito influenciada pela maneira como nós enxergamos o diabo hoje em dia também. É uma coisa que vem, em alguma medida, né, depois de Dante Alighieri, com essa descrição do inferno que ele fez naquele poema épico. Então temos continuidades. Mas aí fica aquele debate, né? Esse Deus que aparece em Silent Hill, né, que é gestado por uma virgem, como Maria gestou Cristo, é gerado por uma virgem aqui, por uma mulher, que no caso de Silent Hill não queria estar nesse lugar. Não. Temos uma semelhança mitológica aqui também. Mas esse Deus, ele aparece de acordo com a necessidade de seres humanos? Será que aquela deusa vermelha que aparece lá no começo da história era uma coisa positiva? E os humanos estavam prontos para isso? E como o mundo se corrompeu em Silent Hill, nos dias de hoje, esse Deus que surge é uma coisa também corrompida? A imagem desse Deus que aparece, né, o Incubus, nesse final do primeiro jogo, tem a cintura apodrecida, só tem a espinha, né, tem aquele chifre, é um corpo marcado bastante pela podridão, pelo disforme, não é? Então está muito mais próximo de uma visão diabólica, mas as pessoas desse culto, né, fizeram sacrifícios enormes para que esse Deus viesse para a Terra. Então, quem tem razão nessa história? São loucos de um culto? Ou será que os loucos somos nós? Piadas à parte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Acho que a discussão já deu vocês pegarem um pouquinho, né, como é que essa tendência histórica vai se manifestar, como é que essas dualidades aparecem, qual é a semelhança com o diabo. Não é? Era isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho hoje. Semana que vem vamos continuar com essa pancadaria, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Pyramid Head e Silent Hill 2. Quero fazer algumas análises aqui, né, e pegar um pouquinho da psicologia, né, além dessa literatura toda que estou tenho usado. E vamos discutir. Por hoje basta e catapimbas!